Olá! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai analisar um material, olha, fascinante que chegou pra gente sobre um tema assim, essencial no direito brasileiro, o controle de constitucionalidade. E ó, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, um recadinho rápido. Se você curte esse tipo de conteúdo jurídico, sabe, para entender melhor as coisas, não deixa de dar uma olhada e se inscrever lá no canal O Diário de um Universitário de Direito. O pessoal tá fazendo um trabalho muito legal, vale a pena conferir. Bom, então vamos lá. A nossa missão aqui hoje é tentar entender como é que o Brasil garante que a lei maior, né, a Constituição, seja realmente a chefe de todas as outras leis. a ideia central parece simples. Constituição no topo e tudo embaixo tem que obedecer. Mas como isso funciona mesmo, na prática? Exato. Essa ideia de supremacia da Constituição é, assim, a pedra fundamental de tudo. Porque, pensa bem, se não tivesse um jeito de controlar, né, de verificar se as leis, os atos do governo, se tudo isso está de acordo com a Constituição, ela poderia virar só um papel bonito, sabe, sem força de verdade. Por isso que existe o que a gente chama de escalonamento normativo. É tipo uma escadinha. A norma de cima, a Constituição, dá validade para que está embaixo. E se uma lei, um decreto, enfim, qualquer ato normativo vai contra o que a Constituição manda, ele é inválido. Simples assim. É como se ele não devesse ter efeito. Esse controle todo é a garantia de que a Constituição é para valer, né? Que ela manda mesmo. Entendi. É o jeito de fazer a fila andar certinho, né? Manter a hierarquia. E pelo material que a gente recebeu, eu vi que tem basicamente duas formas de uma norma, digamos, desrespeitar a Constituição. Uma tem a ver com o jeito que ela foi criada, o processo todo, Isso. e a outra tem mais a ver com o assunto dela, o conteúdo mesmo. É por aí. Perfeitamente. São os dois grandes tipos de problema que podem aparecer: a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. A formal, que alguns chamam também de nomodinâmica, é quando dá um problema no processo de fazer a norma. É como se a receita do bolo, que a Constituição define para criar leis, ali nos artigos 59 a 69, mais ou menos, não fosse seguida direitinho. Algum passo foi pulado ou feito errado. E dentro dessa receita, o erro pode estar, por exemplo, em quem começou o processo. A Constituição fala que só o presidente pode propor lei sobre o tamanho das Forças Armadas, certo? Se um deputado inventa de fazer isso, pronto, temos um vício formal que a gente chama de subjetivo, a pessoa errada que começou. Ou então, o erro pode estar em outra fase. Tipo, uma lei complementar precisa de maioria absoluta para passar, né? Sim, uma votação mais difícil. Exato. Aí imagina que ela é aprovada só com maioria simples. Quem está presente ali no dia? É um vício objetivo. O erro está no procedimento em si. Resumindo, a formal é um problema no como a norma foi feita. Ok, o como fazer ficou bem claro. Mas e se a receita foi seguida certinha? Todos os passos, tudo ok, mas o bolo, no final, saiu com um ingrediente que não podia. Essa seria a material? Exatamente essa a lógica. A inconstitucionalidade material, ou nomoestática, acontece quando o conteúdo da norma, aquilo que ela determina, bate de frente com o que a Constituição diz, com os princípios, com as regras dela. A forma pode ter sido perfeita, o processo todo certinho, mas o que a norma estabelece é incompatível. Isso aparece muito em discussão de direito fundamental, né? Uma lei que limita demais a liberdade de expressão, por exemplo, Ah, sim. ou na organização dos poderes, uma lei que tenta tirar uma função que a Constituição deu para o judiciário. O problema não é o processo, é a substância mesmo. Faz total sentido. Mas aí essa checagem, esse controle, ele rola só depois que a lei já está publicada valendo para todo mundo? Ou tem como alguém barrar a lei antes mesmo dela nascer? Ótima pergunta essa. Existem os dois momentos, sim. A gente tem o controle preventivo, que atua antes da norma existir oficialmente. E tem o controle repressivo, que é o que atua depois que ela já entrou no mundo jurídico, já está valendo. Preventivo, antes. Como funciona isso? Então, o preventivo
É como se fosse um filtro ali durante a criação da lei. Quem faz isso? Principalmente o próprio Poder Legislativo. Pensa na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Ela analisa o projeto de lei e pode dizer, olha, isso aqui não dá, é inconstitucional, e arquiva o projeto. Já barrou ali. O Poder Executivo também faz, quando o presidente recebe uma lei aprovada no Congresso e veta porque acha que ela vai contra a Constituição. É o veto jurídico. Ele impede a lei de nascer. Certo, legislativo e executivo. Mas e o judiciário? Ele pode se meter antes da lei existir? Pode, mas assim, é bem excepcional, tá? É uma situação mais rara. Imagina que está passando no Congresso uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E essa PEC claramente quer acabar com um direito fundamental, uma cláusula pétrea daquelas que não podem ser mexidas. Nesse caso, um parlamentar que se sinta prejudicado no seu direito de participar de um processo legislativo correto pode ir ao judiciário, geralmente com um mandado de segurança. Ah, entendi. Para tentar parar a tramitação da PEC errada. Exato. Para barrar o processo legislativo que está violando a própria Constituição. Mas, o judiciário tem limites. Ele não pode se meter em questão interno corpore, sabe? Tipo, briga sobre interpretação do regimento interno da Câmara ou do Senado. Aí é assunto deles. Mas é curioso pensar que até um juiz lá da primeira instância poderia, em tese, fazer um controle preventivo de uma lei municipal que está sendo criada de forma inconstitucional. Interessante é essa possibilidade de agir antes, mesmo que rara para o judiciário, mas o que a gente mais ouve falar, né, é o controle depois. A lei já existe, alguém vai lá e questiona. Esse é o repressivo, que geralmente a gente associa logo ao judiciário, certo? Sim, o controle repressivo ou posterior é o mais comum, o que acontece no dia a dia, e o protagonista aqui é, sem dúvida, o Poder Judiciário. Mas, atenção, olha que interessante, a nossa Constituição de 88, ela foi esperta. Ela também deu umas ferramentas de controle repressivo para o Poder Legislativo, não é só o Judiciário que faz depois. É mesmo? Como assim? Por exemplo, o Congresso Nacional tem o poder de sustar, de derrubar atos do Presidente da República, tipo decretos, que vão além do poder dele de regulamentar a lei, sabe? O que ultrapassam os limites de uma delegação legislativa. Isso está lá no artigo 49, inciso V. O ato já existe, e o Congresso vai lá e derruba. É controle repressivo. Nossa, verdade. Outro caso, medida provisória. O presidente edita, ela já começa a valer, né? Aí o Congresso vai analisar depois e pode rejeitar por ser inconstitucional. E até o Tribunal de Contas, quando está lá fiscalizando as contas, os contratos, ele pode deixar de aplicar uma lei se entender que ela é inconstitucional naquele caso específico que ele está julgando. Entendi. Então, o repressivo não é monopólio do judiciário, embora ele seja o ator principal, e é aqui, no controle judicial, que a coisa parece ficar mais complexa, né? Como o material que a gente leu sugere, é onde fica realmente interessante. Como é que o Brasil organiza isso? Porque não parece ser um modelo único, tipo, copiado de um país só. Exatamente. O Brasil optou por um caminho próprio, um sistema misto de controle judicial. O que isso quer dizer? Que a gente pegou e misturou duas grandes tradições que em muitos outros países funcionam separadas. A gente pegou um pouco do modelo concentrado, que às vezes chamam de austríaco. Nele tem um tribunal específico, uma corte constitucional que tem o poder principal de analisar a constitucionalidade das leis, em tese, de forma abstrata. No nosso caso, esse papel é principalmente do STF, do Supremo. E a gente combinou isso com o modelo difuso, ou norte-americano. Nesse modelo, qualquer juiz ou tribunal, sabe, qualquer um mesmo, ao julgar um caso comum do dia a dia, pode analisar se a lei que ele ia aplicar naquele caso concreto é ou não compatível com a Constituição. Ah, então peraí. Temos dois caminhos principais dentro do judiciário para questionar uma lei. Um, que qualquer juiz pode usar em um caso específico. Isso. E outro mais direto, que vai para o STF para discutir a lei em si. Vamos começar por esse mais amplo, que pode aparecer em qualquer processo. O material chama de via de exceção ou defesa. Como funciona? Perfeito. Essa via de exceção ou defesa é onde funciona o método difuso. A lógica aqui é bem diferente daquela do controle direto no STF. Primeiro, como você mesma disse, qualquer juiz ou tribunal pode fazer essa análise.
desde o juiz lá da comarca pequena até os tribunais superiores, tipo STJ, TST. Qualquer um mesmo. Qualquer um. Segundo ponto-chave. A análise da constitucionalidade aqui é incidental. O que significa isso? Significa que o objetivo principal da pessoa que entrou com a ação não é derrubar a lei. A pessoa tem um problema concreto para resolver. Uma cobrança que acha indevida, uma briga de contrato, uma questão de família, qualquer coisa. E no meio desse processo, surge a questão, opa, essa lei que querem aplicar aqui parece que é inconstitucional. A questão da constitucionalidade é um incidente, um degrau para chegar na solução do caso principal. Entendi. Não é o foco principal da ação. Exato. E por ser incidental, esse controle é sempre concreto. Ele acontece dentro de uma briga real, com o autor, com o réu, com fatos específicos. Não é uma discussão teórica sobre a lei. E por último, uma característica muito importante: os efeitos da decisão. Quando um juiz, nessa via difusa, decide que uma lei é inconstitucional para resolver aquele caso, essa decisão, em regra, só vale para as partes que estão ali no processo. É o efeito interpartes. E ela tem efeitos retroativos, efeito ex tunc. É como se, para aquelas partes específicas, aquela lei nunca tivesse valido. Anula desde o começo, para elas. Certo. Então, no começo, nesse caminho difuso, a decisão é bem limitada só para as partes daquele processo específico, mas aí essa discussão pode subir, né, por recurso, pode chegar até o STF. Se o STF, como última instância de um caso concreto desses, diz que a lei é inconstitucional, a decisão ainda vale só para o João e para a Maria daquele processo. Isso parece meio, sei lá, pouco prático, não. Excelente ponto. E aqui que entra uma das mágicas ou complicações do nosso sistema misto. Quando a STF toma essa decisão final num caso concreto que veio pela via difusa, e geralmente num recurso extraordinário, e declara a lei inconstitucional, acontece uma coisa que está prevista lá no artigo 52, inciso X, da Constituição. O STF tem que comunicar essa decisão ao Senado Federal. E o Senado, presta atenção, ele pode, não é obrigado, é uma escolha política dele, ele pode editar uma resolução para suspender a execução daquela lei em todo o Brasil. Para todo mundo. Ah, então o Senado pode ampliar o efeito da decisão do STF? Pode. Se o Senado editar essa resolução, aí sim, aquela decisão que era só interpartes, só para o João e para a Maria, passa a valer para todos, ganha efeito erga omnes. Mas tem um detalhe crucial aqui. Os efeitos dessa resolução do Senado são daqui para frente, efeito ex nunc. Ela não retroage para anular tudo o que aconteceu antes para todo mundo. Ela só impede que a lei seja aplicada da publicação da resolução em diante. Se o Senado resolver não fazer nada, não editar a resolução, a decisão do STF continua valendo só interpartes, naquele caso específico, e quem quiser se beneficiar tem que entrar com a sua própria ação ou esperar uma decisão na outra via, a concentrada. Uau, que mecanismo interessante essa comunicação STF-Senado. E que diferença importante nos efeitos, né? Ex tunc só para as partes, mas se o Senado agir, vira erga omnes e ex nunc. Mostra uma interação bem forte entre os poderes. Ok, acho que entendi bem o caminho difuso. E o outro, a tal da via de ação, que vai direto ao ponto lá no STF? Exatamente. A via de ação, ou via principal, é onde a gente vê o método concentrado em ação. E aqui a lógica é bem diferente. Primeiro, a competência é concentrada no STF. Só o Supremo pode julgar as ações típicas desse controle. As mais famosas são a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, e a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. São ações específicas para isso. Certo, só o STF. Segundo, aqui o objetivo principal da ação é justamente esse: verificar se a lei, ou um ato com força de lei, combina ou não com a Constituição. Não é uma questão que surja no meio do caminho. É o foco total. Terceiro, por causa disso, o controle aqui é abstrato. O STF analisa a lei em tese, como uma regra geral. Ele não precisa de um caso concreto, de uma briga entre A e B, para fazer essa análise.
O objetivo maior é proteger a própria Constituição, manter a ordem jurídica funcionando direitinho. Por isso, quarto ponto, o processo é objetivo, não tem partes com interesses individuais brigando daquele jeito tradicional. Quem pode propor essas ações, o presidente, o PGR, partidos políticos, entidades de classe, age como um defensor da Constituição. E os efeitos da decisão aqui, imagino que sejam bem diferentes do difuso. Totalmente diferentes. E aqui o impacto é muito maior, né? Quando o STF julga o mérito de uma DIN, ADC ou ADPF, a decisão tem efeito, em regra, para todos, erga omnes, é retroativa, ex tunc, ou seja, a norma é considerada nula desde quando nasceu e, além disso, ela é vinculante. Vinculante. O que isso significa na prática? Significa que ela obriga. O efeito vinculante, que está lá no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, obriga todos os outros juízes e tribunais do país e também toda a administração pública, federal, estadual, municipal, a seguir exatamente o que o STF decidiu. Ninguém pode decidir diferente sobre aquela lei ou aquele ponto específico. É muito forte. Nossa, realmente. Efeitos gerais, retroativos e que amarram todo mundo. É um poder bem grande, concentrado no STF, nessas ações. Mas tem uma regra processual importante, né, que o material destaca bastante, sobre como os tribunais, não só o STF, mas os outros tribunais também devem fazer para declarar uma lei inconstitucional, mesmo lá no caminho difuso. Algo sobre precisar da maioria do tribunal reunido, uma coisa assim? Exatamente. É uma regra fundamental para dar mais segurança e legitimidade para uma decisão tão séria quanto afastar a aplicação de uma lei que foi feita pelo Legislativo. É o princípio da reserva de plenário, que está lá no artigo 97 da Constituição. Ele diz basicamente o seguinte: um tribunal, para declarar uma lei ou ato normativo inconstitucional, precisa fazer isso pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou seja, do total de juízes que compõem o tribunal, não só dos que estão presentes na sessão. Esse colegiado maior é o plenário. Nos tribunais muito grandes, com mais de 25 julgadores, a Constituição permite criar um órgão especial. Ah, o órgão especial? Isso. É como se fosse um mini plenário com um número menor de juízes, entre 11 e 25, escolhidos por critérios de antiguidade e eleição. E esse órgão especial pode exercer algumas funções do Pleno, inclusive essa de declarar a inconstitucionalidade, também por maioria absoluta dos seus membros. A ideia é essa: não deixar que uma decisão tão impactante seja tomada por um grupinho pequeno de juízes, tipo uma turma ou câmara, sabe? Exige uma deliberação mais ampla, mais qualificada dentro do tribunal. Importante notar que as turmas recursais dos juizados especiais não precisam seguir essa regra, tá? Entendi. É uma garantia de que a decisão foi bem pensada pela maioria do tribunal. E essa regra é tão central que o STF até fez uma súmula vinculante sobre ela, né? A número 10. O que ela diz de tão importante? Sim, a súmula vinculante número 10 veio para, digamos, fechar uma brecha e garantir que a reserva de plenário seja respeitada de verdade. Ela diz que viola o artigo 97 e a própria súmula. A decisão de um órgão fracionário do tribunal, uma turma, uma câmara, que mesmo sem dizer com todas as letras, declara a inconstitucionalidade, na prática deixa de aplicar uma lei ou um pedaço dela por achar que ela é incompatível com a Constituição. Ah, tipo uma declaração disfarçada? Exatamente. A súmula impede essa declaração disfarçada. Se o órgão pequeno acha que a lei é inconstitucional e por isso não vai aplicá-la, ele tem que mandar a questão para o plenário ou para o órgão especial decidir. Ele não pode simplesmente ignorar a lei por conta própria. Garante que a análise final seja feita pelo colegiado maior. Ufa! Quanta coisa! É um sistema complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, super interessante ver como as peças se encaixam. Deixa eu ver se consigo amarrar as pontas do que a gente conversou com base no material. A gente tem um mecanismo para garantir que a Constituição seja a chefe, supremacia. Esse mecanismo olha tanto para o jeito que a lei foi feita, formal, quanto para o que ela diz, material. Isso.
Esse olhar pode acontecer antes da lei nascer, preventivo, ou depois que ela já existe, repressivo. Perfeito. No judiciário, que é quem mais atua no repressivo, a gente tem um sistema misto. Um difuso, que qualquer juiz pode usar num caso concreto, com efeito só para as partes e para trás, inter partes ex tunc. Mas que pode virar geral e para frente erga omnes ex nunc, se o Senado resolver agir. Exato. E tem o sistema concentrado, que é só no STF, para analisar a lei em tese, com efeito para todo mundo, para trás, e que obriga todo mundo a seguir. Erga omnes ex tunc e vinculante. Exatamente. E, para fechar, os tribunais, quando vão declarar uma lei inconstitucional, precisam respeitar reservas de plenário, ou seja, decisão da maioria absoluta. É mais ou menos isso. É uma síntese excelente. Conseguiu capturar os pontos cruciais dessa arquitetura toda que o Brasil montou para o controle de constitucionalidade. É um sistema, sim, com muitas engrenagens, diferentes momentos para agir, efeitos que variam, mas ele é absolutamente fundamental para dar estabilidade para o nosso direito e principalmente para garantir que a Constituição seja levada a sério, que ela tenha força normativa de verdade. Sem dúvida nenhuma. Entender minimamente como isso funciona já muda a forma como a gente vê as notícias, né? Decisão do STF, projeto de lei no Congresso. Tudo isso passa por esse filtro. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco as ideias de quem nos ouve. Tenho certeza que sim. E talvez fique uma provocação final, né? Diante dessa complexidade toda que a gente viu. Controle antes, depois, difuso, concentrado, decisão para dois, decisão para todos, efeito para trás, efeito para frente, Senado na história. Como será que o cidadão comum, lá na ponta, no dia a dia dele, sente os reflexos dessa engenharia toda, mesmo sem saber o nome técnico das coisas? Onde essa teoria toda encontra a vida real das pessoas? Fica aí para a gente pensar. Ótima provocação para a gente terminar. Muito obrigada a quem nos mandou esse material excelente para a gente poder analisar hoje. E reforço o convite do início. Se você se interessa por esses assuntos, se quer entender mais do universo jurídico, não deixa de procurar e se inscrever no canal O Diário de um Universitário de Direito. Vale muito a pena acompanhar o conteúdo deles. Por hoje, a gente fica por aqui. Até a nossa próxima análise.